pronto, minha gente, né? Eu fiz aqui algumas anotações desta aula que eu irei realizar com vocês, né? Que agora é um conteúdo diferenciado. E, minha gente, eu espero que vocês possam estar vendo aí bem direitinho o conteúdo de espanhol que eu irei estar trazendo para dar aula com vocês, né? Aqui nós temos alguns artigos, né? Que é os artigos definidos e os artigos indefinidos que nós temos. Aí vocês estão vendo como é que eles são escritos na forma espanhol, ok? Aí na descrição nós temos falando assim, aula de espanhol, né? E nós temos a seguinte pronúncia. Nós temos aí artículos indefinidos. Grave bem como é que a gente pronuncia as palavras. E também a escrita, certo? Nós temos aí artículos indefinidos, certo? A mesma pronúncia nós temos também indefinidos, nós temos no espanhol tranquilamente, né? Indefinidos. E aí você está vendo na primeira parte, que eu até grifei com um tracinho, vocês estão vendo aí que nós temos os artigos, né? Que são uma, uns e umas. Nós temos aí no primeira parte, nós temos que é o artigo indefinido Nós temos aí também o artigo una, que é o artigo indefinido uma. Nós temos aí o artigo indefinido, que é uns, que nós falamos em espanhol unos. E nós temos também aí o artigo indefinido, que é unas, que nós falamos em português unas. Ok, pessoal? Umas. Agora nós vamos passar para o artigo definido, né? Que são os artículos definidos. Aqui nós temos los, que é o artigo definido os. Nós temos o artigo las, que é o artigo definido as. Nós temos o artigo definido el, que a pronúncia certa é esta, a gente fala ele, a gente puxa no céu da boca, ele, que é o artigo definido o. Nós temos também o artigo definido lá, que é em espanhol a gente chama lá, mas em português é o artigo definido a, ok, pessoal? E também para separar, né, os artigos, tanto definido como indefinido, nós separamos ele em masculino e feminino. E aqui eu trouxe a forma para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Aqui nós temos este artigo masculino, né, que se refere a um homem, né, um menino, um homem, né, nós definimos ele como artigo masculino, ok? Nós temos aqui unos, que no caso é uns, né, uns homens, uns meninos, uns rapazes, né, que nós podemos falar em português. Aqui nós também temos o artigo masculino ele, né, que no caso é o menino, o rapaz, o entregador, né, nós falamos assim, ele. E nós temos aqui também o artigo masculino, que é los, que nós falamos em português os, né, os meninos, os rapazes, os entregadores, os empresários, né, que nós falamos em português. Então, nós temos unos, el e los. E agora nós vamos para os artículos femininos, né, que nós falamos. Nós temos aqui una, que é o artigo que é o artigo indefinido, né? Nós temos o artigo aqui una, que é como a gente fala uma. Nós temos aqui os artigos também unas, que é uma em português. Nós temos aqui lá, que é o artigo definido, ok? É o artigo definido a. E também nós temos o artigo aqui feminino, que é las, que ele também é um artigo definido, ok, minha gente?
Então, aqui está algumas classificações do que é definido, do que é indefinido, e separando eles em masculino e feminino, né? Para vocês poderem ver como também são as pronúncias desses artigos em espanhol. Sabendo dos artigos, nós iremos agora passar para os pronomes pessoais, que nós falamos em espanhol, pronombres personales, ok? Agora nós iremos passar para os pronombres personales, certo? Aqui nós temos o primeiro pronome, que no caso é eu. Nós falamos yo em espanhol, que nós pegamos o i e o o e pronunciamos yo, ok? Também nós temos o pronome tu, só que a diferença do pronome tu é porque ele tem um acento em espanhol, certo, minha gente? E toda vez que você for chegar nesse pronome aqui, que é o ele, repare que no artigo, né? No artigo definido, que ele significa o, certo? Aqui não é um artigo. Por que ele não é um artigo? Porque ele tem um acento em cima dele, ok? Então, toda vez que você for passar para o pronome pessoal, olhe somente para esse pronome, certo? Que aqui é o pronome ele, em espanhol, certo? E ele tem esse acento em cima dele, para diferenciar do artigo, certo? Aqui o ele é um pronome e ele se refere a ele, certo? Em português. Já o outro, ele se refere ao artigo o, certo, minha gente? Só essa diferenciação para não ter problema na hora que for conjugar os verbos. Saber se é artigo ou se é pronome, certo? Esse aqui é um pronome pessoal, ok? Agora nós temos elia, que no caso é ela em português, ok? Então, esse aqui é os pronomes pessoais e eles estão em singular, ok? Primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Agora nós iremos passar para os pronomes pessoais em plural, né? Aqui nós temos nós, que é para ser nós em português, nós temos nós outros, certo? Nós lemos nós outros em espanhol. Ele também vale tanto para a forma masculina como para a forma feminina. Por exemplo, nós lemos nós outros, né? Nós também podemos ler nós outras para indicar o feminino. Aqui nós temos vós e nós lemos vós outros em espanhol, né? Também tem na forma masculina e na forma feminina também, tá certo? Aqui nós temos ellos e ellas, que são os pronomes pessoais eles e elas, certo? Então, eles estão no plural, ok, minha gente? E aí nós vamos agora passar a compreender que estes pronomes pessoais, eles vão ser utilizados para conjugar os verbos, né? Para conjugar os verbos em primeira, segunda e terceira pessoa, certo? E agora nós iremos conjugar um verbo muito fácil de se aprender no espanhol, que é o verbo escrever. E aqui está na primeira, está nessa conjugação, certo? Não está no passado e nem no futuro, está no presente, certo? E como é que eu leio a conjugação desse verbo estando no presente? Aqui nós sabemos que esse aqui é o pronome eu. Só que eu leio em espanhol yo. Eu leio yo escribo. Certo, minha gente? Yo escribo. Tu escribes. Ele, que no caso é ele. Ele escribe e ella escribe. Certo, minha gente? É o mesmo tempo aqui. É o terceiro tempo verbal, certo? É a primeira conjugação, né? No caso aqui, nós iremos fazer, no caso aqui, a terceira conjugação do verbo, né? Porque está terminado em IR, né? A terceira conjugação. Só que aqui nós escrevemos assim, ó. Ele, para vocês não se confundir com o artigo. Ele
com acento, que é ele e elha, certo? Aí nós temos aqui nós, que em espanhol é nós outros. Nós escrevemos, né? Nós falamos nós outros escrevimos. Vós, nós lemos vós outros escribisteis. Ellos, nós lemos ellos escrevem e ellas escrevem, certo? Então, minha gente, essa foi a aula que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam agora acessar novos conteúdos, alguns exercícios que eu irei estar passando, certo? Isso aqui é o básico do espanhol, certo? Para nós podermos aprofundar um pouco mais a nossa língua em relação ao espanhol. Não é uma língua difícil de aprender, não é uma língua extremamente complicada. Ela exige que você preste atenção só em algumas palavras, como é que elas são escritas e também a pronúncia, certo? Prestar também atenção em algumas palavras que no decorrer dos vídeos eu vou estar explicando a vocês. O que é cognata, né? E o que é a falsa cognata, que são algumas palavras que são escritas em português, dá para se entender em português, mas que também tem algumas que são escritas em português e que têm um significado totalmente diferente no espanhol, ok? Então, minha gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e que vocês possam ver os novos vídeos. Então, foi este e até logo.